existe uma pergunta silenciosa moldando sua vida todos os dias. Você pode não perceber, você pode até ignorar, mas ela está lá, guiando suas escolhas, seus comportamentos e o seu destino. Essa pergunta não é o que eu quero, é mais profunda que isso. A pergunta é quem eu acredito que sou, porque no final, você não vive a vida que deseja, você vive a vida que confirma a pessoa que você acredita ser. E se isso for verdade, então talvez o seu problema nunca tenha sido falta de força de vontade. Talvez você esteja apenas sendo fiel à identidade errada. Vivemos em uma cultura que glorifica a disciplina, acordar cedo, treinar, ler, ser produtivo. Mas existe algo que raramente é dito. Disciplina não é o começo da mudança, ela é o efeito. Segundo James Clear, autor do livro Hábitos Atômicos, hábitos não são apenas ações repetidas, eles são provas de identidade. Cada vez que você repete um comportamento, você está dizendo ao seu cérebro, isso é quem eu sou. E aqui está o problema. Se você acredita que é alguém desorganizado, inconsistente ou incapaz, seus hábitos não vão lutar contra isso. Eles vão confirmar isso. Existe uma engrenagem psíquica funcionando continuamente, mesmo quando você não percebe. Ela não faz barulho, ela não pede permissão. Ela apenas confirma quem você acredita ser. Tudo começa com algo quase imperceptível. Antes de qualquer ação, existe uma narrativa interna. Não é necessariamente uma frase clara. Às vezes é só uma sensação, um clima emocional. Eu não sou disciplinado. Eu sempre desisto. Isso não é para mim. Essa identidade não surge do nada. Ela é construída ao longo do tempo, especialmente através de experiências repetidas, críticas, falhas e até observação familiar. Na psicologia, isso se conecta com o conceito de self-esquema, esquemas de si mesmo, estudado dentro da psicologia cognitiva. Esses esquemas funcionam como filtros. Você interpreta o mundo de forma coerente com quem acredita ser. Aqui entra algo poderoso. Você não age com base no que você quer ser. Você age com base no que você acredita que já é. Se a sua identidade diz, eu não termino o que começo, seu cérebro inconscientemente vai alinhar suas ações com isso. Não porque você quer falhar, mas porque o cérebro busca coerência interna. Isso é sustentado por um princípio da psicologia chamado dissonância cognitiva, proposto por Leon Festinger. Quando há conflito entre quem você acredita ser e o que você faz, o cérebro tende a ajustar o comportamento para manter a identidade estável. Depois da ação vem o momento mais perigoso e mais invisível, a interpretação. Você não apenas vive a experiência, você dá significado a ela. Exemplo, você começa algo para no meio sente frustração. O cérebro rapidamente conclui, tá vendo? Eu sabia, eu sou assim. Isso ativa o viés de confirmação, um fenômeno amplamente estudado em psicologia cognitiva. Você passa a notar, lembrar e valorizar apenas as evidências que confirmam sua crença, ignorando todo o resto. Agora, a identidade fica um pouco mais forte, mais rígida, mais real. E na próxima vez, o ciclo recomeça, só que mais rápido, mais automático, mais difícil de perceber. Por que isso é automático? Porque grande parte desse processo acontece fora da consciência. Segundo pesquisas em neurociência comportamental, cerca de 40% a 50% das nossas ações diárias são hábitos automáticos, como apontado por estudos da pesquisadora Wendy Wood. Ou seja, você não está decidindo ativamente falhar, você está executando um roteiro já aprendido. O cérebro faz isso por eficiência energética. Ele transforma padrões repetidos em atalhos neurais,
circuitos que exigem menos esforço para serem ativados. Isso envolve regiões como os gânglios da base, responsáveis pela automatização de comportamentos. O ciclo não depende de grandes eventos. Ele se constrói com microações. Adiar por 5 minutos, evitar um desconforto pequeno, desistir silenciosamente. Cada uma dessas ações parece insignificante, mas, somadas, elas contam uma história, e essa história vira identidade. Você acredita que precisa mudar seu comportamento para mudar sua vida, mas, na prática, o comportamento está sendo puxado pela identidade, e a identidade está sendo reforçada pelo comportamento. É um ciclo fechado. Isso toca em algo que filósofos e psicólogos discutem há décadas. Você não vive apenas a realidade, você vive a interpretação que construiu sobre si mesmo dentro dela. E essa interpretação, quando repetida, vira destino psicológico. Não é força de vontade, não é motivação, é interrupção consciente do padrão, mais evidência contrária consistente, porque no fundo, identidade não é fixa. Ela é atualizada por provas, pequenas provas, repetidas. Existe uma versão sua que já está consolidada. Ela não aparece em grandes decisões, mas nos pequenos momentos quase invisíveis, quando você adia, quando evita desconforto, quando quebra uma promessa silenciosa consigo mesmo. E aqui está o ponto mais difícil de aceitar. Essa versão não é um acidente, ela é o resultado de repetição. Você não é definido pelo que pensa sobre si, você é definido pelo que você faz, repetidamente. Na psicologia comportamental, isso se conecta com o conceito de aprendizagem por reforço. Cada comportamento que você repete e sobrevive. Emocionalmente, o cérebro interpreta como: isso funciona, vamos manter. Mesmo que racionalmente você saiba que não funciona. Por que você permanece sendo essa versão? Porque ela é familiar. E o cérebro valoriza a familiaridade. Isso tem base neurocientífica. O cérebro está constantemente tentando economizar energia e evitar ameaça. Mudança exige esforço, incerteza e risco. Por isso, ele prefere padrões conhecidos mesmo que sejam limitantes. Esse princípio se conecta com o conceito de homeostase psicológica, uma tendência do sistema mental de manter estabilidade interna. Aqui está uma verdade que pouca gente encara. O cérebro não tem como prioridade te tornar melhor. Ele tem como prioridade te manter coerente com quem você já acredita ser. Isso se relaciona novamente com a dissonância cognitiva, de Leon Festinger. Se você tenta agir fora da sua identidade atual, surge desconforto interno. E o que o cérebro faz? Ele te puxa de volta, não como punição, mas como proteção de consistência. Com o tempo, isso gera um fenômeno silencioso. Você começa a confiar mais no seu padrão do que nas suas intenções. Você promete, mas uma parte de você já não acredita totalmente. E isso não é fraqueza, é condicionamento. Agora surge outra versão, mais estável, mais disciplinada, mais alinhada. Mas essa versão tem uma característica central. Ela não negocia com o estado emocional. Motivação é instável. Ela sobe, ela desce, ela falha. O que sustenta comportamento consistente é outra coisa: identidade, mais sistema, mais repetição. Isso é fortemente reforçado por pesquisas modernas sobre hábitos como as de Wendy Wood, que mostram que comportamentos duradouros dependem muito mais de automatização do que de motivação. Aqui está a parte que quebra a lógica comum. Você acredita que precisa se sentir pronto para agir, mas na prática, você só se torna essa pessoa depois de agir como ela, mesmo sem acreditar totalmente.
Isso pode parecer contraintuitivo, mas é um dos princípios mais sólidos dentro da terapia cognitivo-comportamental. O comportamento pode preceder a mudança de crença, ou seja, você age, gera uma nova experiência, o cérebro registra, a identidade começa a atualizar. Imagine alguém que pensa: eu não sou disciplinado. Se essa pessoa age uma vez diferente, o cérebro ignora. Mas se ela repete pequenas ações alinhadas, faz algo mesmo sem vontade, cumpre pequenas promessas, tolera desconforto, ela começa a gerar evidência contrária, e evidência repetida muda a crença. Não é apenas comportamento, é identidade sendo reescrita, e isso exige algo desconfortável, agir como alguém que você ainda não sente que é. Existe uma tensão inevitável aqui. Você precisa abandonar a versão familiar antes de confiar totalmente na nova. É um espaço de transição, um território onde você ainda não é quem era, mas também não se sente totalmente quem está se tornando. E é exatamente aí que a maioria das pessoas volta atrás. Não porque não consegue, mas porque esse espaço gera incerteza. Você não muda quando decide mudar. Você muda quando sustenta ações incompatíveis com sua identidade antiga por tempo suficiente, até que, em algum momento silencioso, o cérebro atualiza. Talvez eu não seja mais aquela pessoa. É nesse ponto que tudo começa a sair do entendimento e virar transformação real. Um dos princípios centrais de hábitos atômicos é simples, mas poderoso. Foque em quem você quer ser, não apenas no que quer alcançar. Porque metas têm um problema. Elas terminam, mas identidade permanece. Se você corre uma vez, isso não faz de você um corredor. Mas se você se vê como alguém que corre, você volta no dia seguinte, e no outro, e no outro. Mudança real não é sobre intensidade, é sobre repetição consistente de pequenas provas de identidades. Chegamos ao conflito que acontece dentro de você. Uma parte quer crescer, a outra quer conforto, uma quer disciplina, a outra quer alívio imediato, e na maioria das vezes quem vence é quem fala mais alto no automático. Não é o seu objetivo, é o seu padrão. Toda vez que você age, você está votando, não em uma meta, mas em uma identidade. Quando você cumpre o que prometeu, você vota em confiabilidade. Quando você evita, você vota em fuga. Quando você insiste, você vota em crescimento. E esses votos se acumulam lentamente, silenciosamente, até que um dia você olha para sua vida e percebe que se tornou exatamente aquilo que repetiu. Existe uma explicação confortável. Eu não mudo porque não consigo. Mas a realidade é mais precisa e mais desconfortável. Você não muda porque está tentando agir contra uma identidade consolidada. Toda vez que você tenta mudar, algo silencioso acontece dentro de você. Uma parte sua diz: vamos fazer diferente. Mas outra parte responde: isso não é quem você é. Esse conflito não é superficial, ele é estrutural. E o ser humano tende a proteger esse autoconceito, mesmo quando ele é limitante. O cérebro foi projetado para sobrevivência, e previsibilidade é igual a segurança. Mudança é igual a incerteza. Incerteza é igual a potencial ameaça. Por isso, quando você tenta mudar, o cérebro reage como se estivesse se protegendo. Quando você começa a agir fora do seu padrão, surge um desconforto interno real. Isso foi descrito por Leon Festinger na teoria da dissonância cognitiva. Esse desconforto acontece quando suas ações não combinam com suas crenças, ou sua nova versão entra em conflito com sua identidade antiga. E o que o cérebro tenta fazer? Eliminar o desconforto, na maioria das vezes voltando ao padrão antigo.
Agora tudo começa a fazer sentido. Você tenta mudar, age diferente por um tempo, sente desconforto, volta ao padrão, reforça a crença de que não consegue. Isso explica por que tantas pessoas começam e param, tentam e desistem, sabem, mas não fazem. Não é falta de conhecimento, é conflito interno não resolvido. Mudança não é só comportamental, ela é existencial, porque mudar envolve mexer em identidade, história pessoal, crenças profundas e sensação de pertencimento interno. Em muitos casos, mudar significa deixar de ser alguém que você foi por muito tempo. E isso pode gerar uma sensação sutil de perda. Existe um medo silencioso por trás da dificuldade de mudar. E não é apenas medo de falhar. É muitas vezes medo de não se reconhecer mais, perder a versão antiga, mesmo que limitada, de não saber quem você será depois. Esse tipo de medo raramente é consciente, mas ele influencia diretamente o comportamento. Grande parte da resistência à mudança também vem da automatização. Segundo pesquisas da psicóloga Wendy Wood, uma grande parcela do nosso comportamento diário é guiada por hábitos, não por decisões conscientes. Ou seja, você não está falhando ativamente, você está executando padrões já consolidados. Aqui está outra armadilha. Você entende o que precisa fazer, mas isso não se traduz em ação, porque conhecimento não altera a identidade automaticamente. Você pode saber exatamente o que fazer e ainda assim não fazer, porque quem você acredita ser ainda não sustenta aquele comportamento. Mudança real começa quando você entende isso. Você não está lutando contra o hábito, você está lidando com uma identidade que precisa ser atualizada. E essa atualização não acontece com pensamento, acontece com experiência repetida. Na terapia cognitivo-comportamental, existe uma ideia central. Ação gera evidência. Evidência gera nova crença. Assim você não espera acreditar para agir. Você age para começar a acreditar. Existe um momento crítico na mudança, quando você já não quer ser quem era, mas ainda não se sente confortável sendo quem está se tornando. Essa fase gera dúvida, desconforto e vontade de voltar atrás. E é exatamente aí que a maioria das pessoas desiste, não porque não consegue, mas porque não entende o que está acontecendo internamente. Mudar é difícil porque exige que você tolere incoerência temporária, sustente ações sem validação imediata e abandone uma identidade antes de consolidar outra. É por isso que parece tão pesado. Não é só esforço, é reconstrução interna. Talvez você tenha feito a pergunta errada a vida inteira. Talvez tenha se perguntado: como posso ser mais disciplinado? Quando poderia se perguntar: que tipo de pessoa eu preciso me tornar para que a disciplina seja natural? Essa pergunta muda tudo, porque ela desloca o foco do esforço para a identidade. No fim, a sua vida não é construída em grandes decisões. Ela é construída em momentos pequenos, quase invisíveis. Naquele instante em que ninguém está vendo, naquele segundo em que você decide fazer ou evitar, insistir ou desistir, crescer ou permanecer igual. E é nesses momentos que você está respondendo, sem perceber, quem você está se tornando. Você não acorda um dia transformado, você acorda sendo o resultado de tudo aquilo que repetiu em silêncio. E a pergunta agora não é mais quem você é, mas quem você está disposto a se tornar a partir de hoje. Se esse vídeo fez sentido para você, imagina o que pode acontecer quando você começa a aplicar isso todos os dias de forma simples e prática. O livro Hábitos Atômicos é um guia poderoso para quem quer sair do tentar e realmente transformar a própria vida.
um hábito de cada vez. O link está aqui na descrição. Vale muito a pena dar esse próximo passo por você. O que achou desse conteúdo? Fez sentido para você? Estamos muito felizes por ter assistido o vídeo. Seja um apoiador de nosso canal. Nos apoie deixando seu like, comentando o que achou e compartilhando com seus amigos e familiares. Lembre-se também de se inscrever no canal e ativar o sininho. É algo muito importante para nós. E fique à vontade em deixar sugestões para os próximos vídeos. Nosso e-mail e outras maneiras de apoiar o canal estão na descrição do vídeo. Muito obrigado por estar comigo até aqui.